Reforma Protestante começou porque alguém disse: só a Escritura, só a Bíblia, só a Palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, é a nossa confissão de fé. É a confissão da esperança. Lembrando que a partir do versículo 19 do capítulo 10, nós entramos na segunda parte dessa epístola. A primeira parte teve 3 blocos, nós já passamos por todos eles. E essa segunda parte agora ela tem 2 blocos, o bloco 4 e o bloco 5. Nós estamos aqui na introdução do 4º bloco. Essa introdução do 4º bloco, cujo título é, diga, Confissão da Esperança. Lembrando que o título do 4º bloco é a, diga, Perseverança. Aleluia. Jesus condicionou a salvação à perseverança. Quando ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. O que nós estamos vendo na introdução do bloco, aqui no título Confissão da Esperança, capítulo 10, dos versículos 19 até o 39, são alguns elementos básicos que fazem parte dessa perseverança. O que é perseverar? É o que nós estamos vendo aqui dentro dessa introdução. Hoje vamos ver uma partezinha muito importante do que significa perseverar, aí no capítulo 10, do versículo 26 até o 31. Esse trecho aí, esse trechinho aí, Hebreus 10, do 26 até o 31. Domingo à noite nós vimos o 25, que é não deixemos de congregar-nos. Nós falamos sobre isso domingo à noite. A importância da congregação na nossa perseverança. Quem não congrega não vai perseverar, viu, amados? Quem não congrega não vai perseverar. Isso aqui é, olha, por favor, em nome de Jesus, viu? Creiam nisso. Quem não congrega não vai perseverar. E se não vai perseverar, não vai ser salvo, porque a salvação é para aquele que perseverar. A congregação é um elemento indispensável à nossa perseverança. Enquanto estamos aqui congregando, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, o Espírito de Deus gera em nós capacidade de perseverar. Tá? É por isso que eu tenho certeza absoluta que quando você falta aqui na congregação, Satanás marcou um ponto muito importante contra você. Pode ter certeza absoluta disso. E você pode dizer aí de A a Z, pode usar o alfabeto inteiro para dizer qual foi a desculpa mais justificável possível pela qual você não veio congregar. Não interessa essa desculpa. Satanás marcou um ponto. E você perdeu um ponto. É essa seriedade do que nós vimos domingo à noite, no versículo 25. Não deixemos de congregar-nos. Glória a Deus. Que glória a Deus mais fraco? Glória a Deus, irmãos. Hoje nós vamos ver outro ponto da perseverança, muito sério. Então, segurem aí nas cadeiras, amarrem o cinto de segurança. Porque nós vamos ver um ponto muito importante dentro da perseverança, necessário dentro da perseverança. Então você vai ler aí, tá, na Bíblia junto comigo, Hebreus capítulo 10, de 26 até o 31.
Todos lendo juntos, ninguém olhando para o tempo, todos lendo juntos. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Repita o último versículo. Só as mulheres. Agora os homens aí. A última vez, todos juntos. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Acerca do que esse trecho que nós lemos está falando? Qual é o tema? Qual é o tema desse trecho que nós estamos falando aqui? Que nós acabamos de ler. O tema é pecados deliberados. O que são pecados deliberados? São pecados que não são mais pecados de ignorância. Por um tempo, antes de conhecer o Senhor, você cometia pecados considerados pecados por ignorância. A partir da conversão, a partir da nossa conversão, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. Na data da nossa conversão, Deus perdoou todos os pecados que nós cometemos na época da ignorância, porque nós cometemos aqueles pecados por ignorar, não conhecer, desconhecer a Deus, desconhecer a sua palavra, desconhecer a verdade, e até desconhecer muitas vezes que aquelas coisas que praticávamos eram pecados, porque o pecador não considera pecados os pecados que ele comete. Faça como eu, já preguei o evangelho para muita gente. E eles não se sentem pecadores. Não me sinto um pecador. Não, eu não acho que eu sou pecador. A pessoa que não se sente pecador, ela está nas trevas, completamente. Ela não se enxerga. É cego, é realmente cego. Como diz na música Amazing Grace, eu era cego, mas agora eu vejo. Na conversão, os pecados de ignorância, eles são perdoados. Mas a partir da conversão, agora nós estamos lendo, o que nós lemos nesse trecho aqui, de Hebreus 10, é que a partir da conversão, agora você já sabe, a partir da conversão, você já recebe iluminação,
você já recebe esclarecimento e você agora já sabe que pecado é pecado. E se você voltar a cometer esses pecados, já não são mais pecados por ignorância. Eles agora são pecados deliberados. Você estará pecando deliberadamente. É o que diz o primeiro versículo que nós lemos aí, o versículo 26. Olha só. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Por gentileza, repitam. Em João capítulo 8, você vê o encontro de Jesus com aquela multidão que trouxe para ele uma mulher que foi apanhada em flagrante ato de adultério. Engraçado que trouxeram a mulher, mas não trouxeram o homem com quem ela estava adulterando. Foi pego em flagrante, então tinha que ter pego o homem também, mas trouxe a mulher sozinha, ela estava adulterando sozinha. Eles queriam apedrejá-la, porque no Antigo Testamento a lei de Moisés era que o adultério era punido com apedrejamento, era punido com pena de morte por apedrejamento. Se um homem traísse a sua esposa com outra mulher, ele era condenado à morte por apedrejamento. Se uma mulher traísse o seu marido com outro homem, ela era condenada à morte por apedrejamento. Eles trouxeram aquela mulher para Jesus, então, dar a sentença, mandar cumprir a lei de Moisés e apedrejá-la. Mas Jesus trouxe outra proposta, porque Jesus é o novo Moisés, e é maior que Moisés, e é o Filho de Deus. E Jesus devolveu para eles a responsabilidade da seguinte maneira: se algum de vós não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E nenhum deles teve coragem de atirar nenhuma pedra, porque todos tinham a sua consciência acusando que também são pecadores. O único que poderia matar aquela mulher era o próprio Jesus, porque Jesus não tinha nenhum pecado. Mas ele disse para ela assim: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. E aí ele disse para ela: vai e não peques mais. Até aqui, o momento de você se encontrar comigo, você era uma mulher adúltera. Mas agora você está se encontrando comigo. Ao invés de matar você fisicamente, é necessário que você morra para o pecado e tenha uma vida nova de agora para frente sem pecado. Agora que você sabe que o que você vivia era pecado, agora que você não é mais ignorante que as coisas que você faziam era pecado, de agora para frente vai e não peques mais. Por quê? Porque se você voltar a pecar, não vai ter livramento para você. Porque você já não estará mais pecando por ignorância. Você estará pecando deliberadamente, depois de conhecer
a verdade. Eu sou a verdade. Por isso vai e não peques mais. É por isso que um dos grandes temas dessa segunda parte de Hebreus é a nossa santificação, que nós lemos em Hebreus 12, 14. Capítulo 12, versículo 14. E no capítulo 12 também, versículo 4, nós vamos ler assim, ó: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quer dizer, ainda não tendes resistido até a morte. Para não ficar somente eu anunciando, lendo aqui para vocês a palavra, abra em João capítulo 12 e você vai ler o versículo 4. Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 4. Acabei de citar e vou reler mais uma vez. Hebreus 12, 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Vocês. Até o sangue aí significa até a morte. Antes pecávamos porque éramos ignorantes. Agora sabemos o que é pecado. E se pecarmos, não é mais por ignorância, é deliberadamente. E aí a coisa vai ficar séria, porque aí já não resta mais sacrifícios para perdoar esses pecados. É por essa razão que nós estamos numa luta. A nossa pior luta, o nosso combate mais difícil, não é contra o diabo, não é contra as pessoas, não é no mundo. O nosso combate de crentes, o nosso combate de cristãos, o nosso combate mais difícil é contra o nosso próprio pecado. O pecado que habita aí, dentro de você. O pecado que está encrustado na sua alma, arraigado no seu coração. Romanos capítulo 7, Paulo estuda essa ideia, medita essa ideia conosco, vamos lá, Romanos capítulo 7, de como o pecado habita em nós. Versículo 20. Romanos capítulo 7, versículo 20. Aliás, vamos ler primeiro o 17, versículo 17. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Repitam. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 17, então, declara que o pecado habita em nós. O pecado não está fora, o pecado está dentro. A realidade do pecado é dentro de nós. O que acontece do lado de fora é uma materialização desse pecado. Quando esse pecado se materializa, é porque ele foi deliberadamente materializado. Você pecou porque você quis. Você pecou porque você não quis resistir. Você pode resistir, você deve resistir, você pode lutar contra, você deve lutar contra. Se você não lutar, se você não resistir, você vai pecar deliberadamente. E aí acabou o sacrifício para você. Porque o sacrifício de Cristo
já havia perdoado os seus pecados por ignorância. Agora, pecar depois de saber a verdade, tem perdão mais não. Acabou o perdão, amados. É o que o texto que nós estamos lendo está falando. Por isso que dentro da perseverança, a luta contra o pecado que habita em nós é a luta crucial das nossas vidas cristãs, para sermos verdadeiramente de Cristo Jesus. Continua nesse texto aí de Romanos, veja agora o versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Leia. O que a palavra carne está fazendo aí? A palavra carne nesse versículo se refere à alma. Em nossa alma não habita bem nenhum. A nossa alma é inclinada ao mal. A nossa alma é inclinada aos maus desejos. A nossa alma é inclinada ao pecado. A nossa alma é inclinada às impurezas. E é por isso que a santificação é um tratamento que nós temos que dar diretamente na nossa própria alma. É a nossa própria alma que é o problema. Não é nem o nosso corpo e nem o nosso espírito. Foi por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tem muita gente que usa esse negócio de a carne é fraca como desculpa para o pecado. Não, eu estou pecando porque a carne é fraca. Não, você está pecando porque é um tremendo de um sem vergonha. Você está pecando porque você é um pilantra de marca maior. Você está pecando porque você é um corrupto. Quando Jesus disse a carne é fraca, não estava dando para as pessoas, para ninguém, uma desculpa, dizendo, não, eu estou pecando porque a carne é fraca. Jesus Cristo disse, a carne é fraca. Eu estou pecando porque a carne é fraca. Quando Jesus disse a carne é fraca, ele está dizendo, sabendo disso, porque antes você era ignorante, mas agora está sabendo disso, sabendo que a carne é fraca, sabendo que a carne não quer a vontade de Deus, sabendo que a alma não se sujeita à vontade de Deus, você tem que lutar contra isso e obrigar a sua própria alma a se sujeitar à vontade de Deus, porque é isso que é a santificação. E é nisso que nós temos que perseverar. Manter a nossa alma sujeita a Cristo. Manter a nossa alma sujeita à vontade de Deus, que é a nossa santificação. Manter a alma sujeita à palavra de Deus. E não desobedecer a palavra. Obedecer a palavra de Deus. O céu é para quem obedece à palavra de Deus. Não adianta dizer que é crente e não obedece à palavra de Deus. Foi por isso que Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas o que faz na prática, a vontade do Pai que está nos céus. Aleluia, amados. Não fique pensando que na sua alma tem coisa boa, porque não tem não. Ah, eu tenho boa intenção. Eu tenho uma coisa boa dentro de mim. Tem nada. A sua alma só tem coisa te afastando de Deus. E você tem que crucificar essa alma aí. E a nossa cruz não é de madeira. A cruz de madeira é para o corpo de Jesus. Foi para o corpo de Jesus. A nossa cruz não é de madeira. A nossa cruz é espiritual.
A nossa cruz se chama obediência. Dentro de nós, tudo quer desobedecer a Deus. E nós, conscientes de que isso é desobediência, sabendo do que é desobediência, mesmo querendo cometer a desobediência, não desobedecemos. Resistimos. Lutamos contra nós mesmos. Lutamos contra nossas próprias tendências para santificar as nossas vidas. Foi bem claro? Continua em Romanos 7. Romanos 7 agora, leia o versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Leia. Está vendo? Mais um versículo, assim como o 17, dizendo: o pecado habita em mim. Ele mora aí, amados. Para nós termos perseverança, nós temos que tomar pé da nossa realidade. O pecado mora, habita. Ele não nos visita de vez em quando, não. Ele habita. Ele mora aí. 24 horas por dia o seu pecado mora dentro de você. Habita dentro de você. Antes você era ignorante disso. Agora você não é mais ignorante disso. E não sendo ignorante mais disso, você tem que tomar as devidas providências para vencer o pecado e não se deixar vencer por ele. A pessoa de Deus não é uma pessoa que não tem pecado. A pessoa de Deus é uma pessoa que luta e vence contra o seu pecado. Veja agora o versículo de número 21. Próximo versículo aí, depois do 20. Versículo de número 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Leia. Sabe o que eu estou fazendo você ler esses versículos aí? Olha, 17, o pecado habita em mim. Tá? 18, na minha carne não habita bem nenhum. 20, o pecado habita em mim. 21, o mal reside em mim. Um mal residente. O pecado é um mal residente em nós, morando dentro de nós. Ninguém vai ter perseverança se não se conscientizar claramente dessa realidade. E como eu já disse em outras pregações aqui, a Bíblia não é pessimista. Isso aqui não é uma mensagem pessimista. A Bíblia não é pessimista e a Bíblia não é otimista. A Bíblia é realista, é a verdade. E Deus quer que nós encaremos a realidade. Pessoas de Deus não são pessoas que fogem da realidade. Pessoas de Deus são pessoas que encaram a realidade, reconhecem a realidade, observam a realidade e encaram a realidade. E tomam as providências que precisam ser tomadas. Não fica aí parado com a boca aberta, cheia de dente. Olha, eu estou conhecendo a realidade e diante dessa realidade eu preciso tomar providências claras, concretas, para eu combater essa realidade. Porque senão, essa realidade
combate contra mim e ela ganha, porque eu não estou tomando providências necessárias, suficientes para isso. O mal reside em nós. O pecado é um mal residente em nós. Tá? Residente em nós. E agora vamos ler o último versículo aqui no capítulo 7, que é o 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Pode ler o 23? Olha aqui, viu? Repetindo, ó, versículo 17, o pecado habita em mim. Versículo 18, na minha carne não habita bem nenhum. Versículo 20, o pecado habita em mim. Versículo 21, o mal reside em mim. Versículo 23, o pecado está nos meus membros. Amados, você está tomando consciência como nós somos? Nós somos. Eu sou, você é, nós somos, todos os homens são pessoas altamente contaminadas por uma doença terrível chamada pecado. E ser cristão significa enfrentar essa doença. Enfrentar essa doença. Tem pessoas que diante de uma doença, elas desistem de enfrentar. Elas se entregam e morrem. Elas se conformam com a situação. Ah, ninguém vai tirar isso de mim, eu vou morrer com isso. Atitude errada. Nós somos cristãos, o Espírito de Deus age em nossa vida e a palavra de Deus nos conduz a tomar uma posição, uma atitude positiva diante dessa realidade negativa. O pecado habita em mim, estou consciente disso agora. O pecado habita em mim, o pecado habita nos meus membros, o pecado é um mal residente, o pecado mora na minha alma, dorme comigo, acorda comigo, vai trabalhar comigo, anda de carro aí comigo, anda na rua comigo, o pecado está comigo dentro de casa, está comigo fora de casa, em todo lugar que eu vou, o pecado está comigo, isso é uma realidade. O que eu tenho que fazer? Lutar contra isso. Lutar contra isso. Combater esse bom combate. A perseverança é uma luta sem tréguas contra o pecado. A perseverança é uma luta interminável contra o pecado. Só termina com a nossa morte ou com a vinda de Jesus. Uma das duas datas, a que vier primeiro. Por isso está escrito: ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Nós somos crentes para ser fiéis, para deixar o pecado, para abandonar o pecado, não mais para pecar. O pecado habita em nós. Queremos fazer o mal, queremos praticar o pecado. Não adianta dizer que não quer.
Mas nós temos que resistir a essa vontade e fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa santificação. É esse o tema de hoje aqui dentro da perseverança. A perseverança é luta constante contra o pecado. Fala palavrões? Tem que lutar contra isso. Porque você vai prestar conta a Deus de todo palavrão que você falar. Todo. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa e que traga edificação para aqueles que a ouvem. Está cheio de maus pensamentos? Transforma a sua vida mediante a renovação da vossa mente. O que vai substituir esses maus pensamentos são esses bons pensamentos aqui, ó. Medita na palavra de Deus. É por isso que o homem do Salmo número 1 medita na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar significa colocar na mente, colocar na cabeça, para que a palavra de Deus substitua esses maus pensamentos. E aquele ditado popular, ele é correto, ele faz parte de uma boa interpretação da Bíblia. Mente vazia é oficina de Satanás. Eu só acho que ele deve ser modificado. Não é mais uma oficina, é um distrito industrial de Satanás. Portanto, como crentes, para nossa perseverança, para vencermos o pecado, temos que encher a nossa mente, saturar a nossa mente com a palavra de Deus, com a verdade, porque a palavra de Deus opera em nós, conforme Paulo descreveu em 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 6. Não são carnais as armas da nossa milícia, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus. É por isso que a palavra de Deus é poderosa para renovar a nossa mente, é poderosa para nos purificar as nossas almas desse pecado que habita nela, e cortando no toco e cortando na raiz, não vai tirar de vez, ele só vai sair de vez com a nossa morte. Em vida não sai de vez. Todos, até a morte, temos o pecado habitando em nós. Mas se lutarmos contra ele até a morte, ouviu, amados? Aí ele vai morrer. Aí ele vai acabar. É por isso que aqueles que morreram em Cristo, perseverando até o fim na sua santificação, suas almas já descansam no paraíso, porque, como Paulo disse, eles já combateram o bom combate, já terminaram a sua carreira, guardaram a fé, só lhes resta agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, dará naquele dia aos que perseveraram até o fim. É muito importante saber disso, amados. As igrejas estão lotadas de pessoas e a maioria delas não vão para o céu, porque são pessoas religiosas, que apenas cumprem rituais religiosos dentro de igrejas, mas não se santificam, não combatem contra o seu próprio pecado. Às vezes até combatem com o pecado dos outros. Fala demais do pecado dos outros, fofoca demais do pecado dos outros, se preocupa demais com o pecado dos outros, mas não enxerga o seu. Fica tentando tirar ciscos dos olhos dos outros, mas não tira a trave que está nos seus olhos.
Não é o pecado dos outros que leva você para o inferno, é o seu pecado que leva você para o inferno. E não é a santificação dos outros que leva você para o céu, é a sua santificação que leva você para o céu. Glória a Deus. Estão entendendo isso bem claro? Agora volta aqui para a gente encerrar aqui, ó. Para a gente encerrar nesse texto que nós lemos. Lemos no começo e vamos ler agora. Hebreus 10, 26. Hebreus 10, 26 até o 31. Vai devagar comigo, leia comigo o 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que vem então? Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Um exemplo do Antigo Testamento, ó, versículo 28. Versículo 28 traz um exemplo do Antigo Testamento. Leiam. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora não acontece mais assim. No Novo Testamento é assim, ó, 29. De quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? 30. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E termina no 31. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa palavra de hoje aqui é para nos fazer tremer. É por uma palavra como essa que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Irmãos, isso não é uma brincadeira. A gente não aluga esse galpão aqui, abre essa porta aí, para você vir sentar aqui e a gente brincar de igrejinha. O que estão fazendo por aí é brincando de igrejinha. Achando que ficar brincando de igrejinha vai para o céu. Estão muito enganados. Vão brincar de igrejinha a vida toda e vão para o inferno depois. Ir para o céu é com santificação. Santificação é uma obra radical. É uma obra difícil, é uma obra árdua, é uma obra radical. Eu sei disso não só porque prego para vocês, mas porque o que eu prego para vocês, eu faço comigo. Deus é minha testemunha. O que eu prego para vocês, eu faço comigo. Eu sou radical comigo. E por isso que eu tenho autoridade para pregar isso aqui para vocês. Eu não sou pastor brincando de igrejinha. Ou querendo ficar rico às custas de igrejinha. Isso não tem comigo não. Satanás não me pega. Não sou um pastor do diabo. Eu sou um pastor de Cristo. Da palavra de Deus. Eu quero ir para o céu. E eu prego para pessoas que querem ir. Por isso eu não aliso, não passo mão na cabeça, não bajulo, porque bajulação não salva. O que salva é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E o que ela declara é que sem santificação, ninguém
verá o Senhor. Não tem exceção. Não seja uma pessoa relaxada na sua vida espiritual. Se você for, você está perdido. E se somos de Deus, é porque Ele nos tirou do mundo. Do mundo eu vos escolhi, para que vocês não sejam mais mundanos, não vivam mais como o mundo vive, não pratiquem mais as coisas que o mundo pratica, porque vocês foram feitos novas criaturas, nova criação. A nossa prática é a palavra de Deus. A nossa vida é imitar Jesus Cristo. Imitar Jesus, que foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. E sermos também obedientes. Sabe por quê, meus queridos e queridas? Porque se não formos, estamos perdendo tempo aqui. Se não formos obedientes em tudo ao que a palavra declara, você está perdendo tempo aqui. Para que você veio aqui? Vai lá para a sua gandaia. Porque aqui você está perdendo tempo. Se for para não perseverar, se for para não se santificar, se for para não se crucificar, se for para não ser verdadeiramente de Deus, você é um hipócrita, sepulcro caiado, e não verá a Deus. Estamos aqui para levar a sério a palavra de Deus. Igrejas aí não estão levando a sério. Eu tenho um aluno no seminário que é um pastor, e ele é um pastor, mas não pastoreia nenhuma igreja. Ele é membro de uma igreja, apesar de ser pastor. Mas ele é um bom pastor, é um senhor muito santinho, busca mesmo a santificação, mas tem uma filha dele aí que está desviada. Ela foi para uma igreja, e agora nessa igreja, sabe o que fizeram nessa igreja? Pintaram as paredes todas de preto. As paredes da igreja estão pintadas de preto, tá? E lá tem um palco onde tem um show, né? Tem um palco onde tem um show. Isso ele me contando. Pastor, tem um palco lá. Não adianta levar a Bíblia, ninguém mais leva a Bíblia lá, porque não dá para ler, fica tudo escuro. Porque é tudo escuro. E tem um palco lá, e quando estão cantando, eles jogam lá um jogo de luz, que eles colocam lá igual um clube, a igreja é igual uma boate. E eles tiram as cadeiras para durante o louvor, cada um dançar no ritmo que for. Se for forró, dança forró. Se for pauleira, dança pauleira. E está lotada de jovens. Jovens carnais. Que não têm santificação. São hipócritas. Para que fazer uma igreja porcaria dessa? Isso não é igreja de Deus. Tira a máscara de crente e vai para a boate de striptease, enche a cara, enche de droga. Porque é isso que é, filho do diabo como qualquer outro. O caminho para o céu tem uma porta de entrada, essa porta é estreita, e depois dessa porta tem um caminho apertado que conduz à vida eterna. Jesus é essa porta. João 10:9, eu sou a porta. E Jesus é esse caminho, João 14:6. Eu sou o caminho. Larga, porém, é a porta.
E largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por essa porta falsa, por essa porta larga. É difícil ir para o céu, tá? É difícil ir para o céu. É por isso que Pedro disse, 1 Pedro capítulo 4, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Eu tenho a maior alegria de estar aqui pregando isso para vocês. Porque essa pregação que você está ouvindo essa noite, ela não acontece mais por aí na maioria das igrejas. Não acontecem mais. Não estão mais pregando este evangelho. Aliás, estão criticando esse evangelho. Ah, não, isso é radicalismo. Agora os tempos mudaram. Agora é diferente. Não tem nada diferente. Nós vamos terminar a epístola aos Hebreus no capítulo 13 dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e o será para sempre. A palavra de Deus não muda. Por isso passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E o que a palavra diz é, 1 João capítulo 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E essa é a vontade de Deus, a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Vamos invocar o nome do Senhor nessa noite. Fique de pé comigo agora e invoque o nome do Senhor nessa noite.